Aleluia. Desejo saudar a todos na paz do Senhor. Quero ler o texto para conciliar ao tema tão bem sugestivo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 20 a 22. O texto diz: porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém? Queiram aqueles que assim podem tornar os vossos assentos. Enquanto externo a minha gratidão a Deus por mais uma vez participar da UMADICE, sabendo do imerecimento, muito obrigado da minha parte, tendo em visto a grandeza deste trabalho e a minha pequenez, isto eleva a enaltecer gratidão ao pastor Wagner e Gabi, nesta noite aqui, na pessoa do pastor Ney, como também ao pastor Walter, como vice-presidente da igreja, e em nome deles, externo a minha gratidão a todo este corpo coeso de obreiros, o ministério, a diretoria e a igreja. Que Deus vos abençoe e vos recompense por esta honra. Quero agradecer a toda a diretoria da UMADICE, a pessoa do pastor Natanael, pastor Rogério, presbítero Jader, e em nome deles a toda a diretoria, a todos os componentes, que Deus recompense os vossos feitos. Agradeço ao meu amigo Ulisses pela comunicação, contato na pessoa da diretoria, como também aos meus amigos, que Deus me deu o privilégio de revê-los, pastor João, Silas, a família. É muito bom revê-los e estar entre vós. Queridos, nós temos lido um texto e eu quero usá-lo para contextualizar com a proposta desafiadora de uma geração inabalável. Obviamente, quando nós lemos o texto, Paulo está estimulando a sua geração ameaçada por correntes filosóficas e forte da época. Isso implica-se dizer que era uma corrente que a Bíblia chama e a história mostra que vinha da filosofia de Zenão, como também do contexto de Epícuros, filósofos gregos que vieram antes de Cristo e defendiam a arte da vida. Quando nós analisamos a contemporaneidade de Paulo e Pedro, vejam a condição simultânea. Paulo, obviamente, vem de um mundo diferente do de Pedro, tendo em vista que, quando nós analisamos a história, deputada excelentíssima Mara, pastor Gessé, reverências, a gente vai perceber a diferença cultural, literária e intelectual. Homens que marcaram a história desta igreja, tendo em vista que a palavra inabalável para o nosso vocabulário, ela simplesmente é aquilo que não se pode abalar, porque está firme e profundamente enraizada. Então observem em que isto que eu quero tomar, nós podemos dizer com ousadia que fazemos parte de uma geração inabalável. Quando Pedro vai também escrever, Paulo escreve aos gentios de Corinto, e Pedro escreve com diferença 55, Paulo escreve a Coríntios de 55 a 57, a segunda carta depois de Cristo, e Pedro 62 a 64 depois de Cristo.
E observem que quando nós analisamos o contexto, era difícil entender na ótica humana que isto pudesse acontecer pelo viés cultural e religioso. Os irmãos percebam que Pedro vai falar acerca de uma geração. Vós sois a geração eleita. Então não é à toa que Pedro vai abordar isto. Por quê? Porque antes de nós, Deus instituiu uma igreja que foi abalada e não resistiu. Quando nós analisamos o primeiro projeto de igreja para anunciar a palavra e as grandezas de Deus à terra, está no capítulo 12 do Gênesis, que chama-se Israel. Esta geração chamada Israel foi instituída por Deus e recebeu a lei para proclamar as grandezas de Deus. E diz o capítulo Êxodo 31, recebeu esta aliança em pedras, não no coração. Porém, quando nós analisamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 17, Mateus também faz questão de falar de um relacionamento geracional. Ele diz, de sorte que de Abraão até Davi foram 14 gerações que Deus insistiu, que Deus usou para estabelecer a sua glória. Quando nós observamos a geração de Abraão até Davi, então foi aonde Deus manifestou a sua glória. Esta geração gozou dos privilégios de Deus em ver visivelmente os milagres, o mar se abrir, e esta geração cantou depois do mar que o Senhor Deus é quem salva, é quem livra e é a sua bandeira. Esta geração continua, porém ela só subsiste até o capítulo 14 de Número. É ali que Deus percebe que esta geração no seu curso foi abalada pelas circunstâncias daquele tempo. Então o que é que Deus diz a Moisés? Que aquela geração que viu os seus milagres e que ele tirou do Egito de 20 anos para cima, não entraria no seu gozo na terra prometida. Porém, Deus investe em uma nova geração. Quando nós observamos o livro de Deuteronômio, os irmãos vejam que no capítulo 8, Deus insiste, porque disse a Moisés que os de 20 anos para baixo que deixaram o Egito era quem ia continuar. Capítulo 8 de Deuteronômio, como a primeira recebeu também a lei, a aliança em tábuas de pedras, esta continuidade da primeira geração vai receber também a segunda chance, porque Deuteronômio etimologicamente é segunda lei, é segunda chance. Então no capítulo 8, Deus vai levantar esta geração de 20 anos para baixo, repetindo e ratificando a lei, para que eles não fizessem como os vossos pais fizeram. Então é esta geração que vai se tornar inabalável. Agora Deus acredita nela. É esta continuidade de Abraão até Davi, são 14, que vai ver o Jordão se abrir, que vai ver as muralhas de Jericó implodir, e vai ouvir dos lábios dos não crentes um relato que admirava a inabalável graça de Deus. Porque quando eles chegam em Jericó, representado pelos dois espias, o quem era Deus e a grandeza de Deus, a invencibilidade contra Deus era tão grande que a própria prostituta Raiz, ela faz questão de dizer: todo mundo aqui em Jericó e na circunvizinhança, desde o rei até o menos importante dos súditos, não tem mais ânimo na vida. Qual é o motivo? É câncer? É não, é porque todos aqui sabem o que o Deus de vocês tem feito no meio de vós, como ele abriu o mar vermelho, como fez vocês passarem a pé enxuto, como o Deus de vocês abriu as águas do Jordão, como o Deus de vocês guerreou as guerras de vocês. Então todo mundo aqui sabe que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Então esta geração é quem vai entrar na terra prometida.
Esta geração chamada Israel está na terra prometida, porém esta geração do memorial do capítulo 4 de Josué só consegue sobreviver até o capítulo 2 de Juízes. Capítulo 2 de Juízes, morreu Josué, como também os anciões. Então Deus agora não vai ter mais uma geração que pudesse usar, porque diz o capítulo 2 de Juízes, versículo 10, que levantou uma nova geração que não conhecia Deus e nem os seus milagres, uma geração que não levou em conta a história do passado, uma geração que se engoltou por estar na terra prometida, na facilidade, e não levou em conta os memoriais. Então termina o livro dos Juízes dizendo que esta geração não tinha líder e não tinha reis. Então diz a Bíblia que esta geração só vai sobreviver até o capítulo 4 de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22. Você vê, o hino não era este que vocês cantavam, o hino e o que bailava, o que era verbalizado em Israel era: e lá se foi a glória de Israel, foi levada a glória de Israel. Então diz Mateus que de Abraão até aqui foram 14 gerações. Se você analisar, ele faz questão de mencionar os cabeças dessa geração. Ele diz que começou com Abraão, com Isaac e com Jacó. De Jacó veio Judá, de Judá Perez, e de Perez vem Arão, vem Hezron e vem Arão, e de Arão a Aminadab, de Aminadab a Naasson, de Naasson a Salmão, de Salmão a Boaz, e de Boaz a Obed, Obed a Jessé. E agora esta geração não tem culto, não tem louvor e não tem que glorificar a Deus, porque a presença de Deus, a aliança de Deus, o mais importante, foi tirada. Então sem a glória tinha culto, mas não tinha milagre, tinha culto, mas não tinha alegria, porque culto sem a presença de Deus não é culto, é só ajuntamento. Você pode chamar do que você quiser. Então Deus não desiste. Quando esta geração foi abalada e perdeu a raiz, arrancada foi, aí Deus chama Samuel, e chama por meio de Samuel a Davi. Agora imagina, Mateus diz, de Davi até Jesus, Deus investe em mais 14 gerações, ou seja, Deus unge Davi, e agora Davi vai estabelecer-se. Porém, capítulo 5 de 2 Samuel, Davi se torna rei em todo Israel. Agora tem o poder na mão, ele poderia deixar ser abalado. Portanto, sentado no trono, ele reflete o trono, a coroa, tudo não faz sentido sem a presença de Deus. A presença de Deus tem que voltar para Jerusalém. Então ele faz tudo possível para trazer a glória, a arca de volta. Quando a arca vem, a presença de Deus está no meio do povo. Quando ela vai entrar em Jerusalém, esta geração viu o que nunca tinha visto, a geração de Davi. Quando a presença de Deus volta para casa, até o rei Davi quebra protocolo. Ele pula, ele salta, ele grita, ele cai no chão. Quem estava vivo dizia, quem estava frio dizia: o rei está doido, o rei perdeu a ética, o rei está vadio. Não, é que quando a presença de Deus está na casa, tem que protocolo ser quebrado, protocolo tem que ser quebrado. Olha para quem está ao teu lado e diga para ele: se tu não gosta de fogo nem de barulho, vaza agora, que eu vou tocar fogo em você hoje, eu vou incendiar você hoje aqui.